Continuando o tratamento de dados, agora nós vamos fazer formatações numéricas. Então bora lá, se você estiver assim como eu estou, em exibição de relatório, nós vamos na página inicial e clicar em transformar dados. Nossa base de dados vai ser carregada. Aqui apareceu algo interessante, já tem 2 dias que eu não trabalho com essa base de dados e o Power BI vai te dar essas orientações. Se você estiver há 10, 15, 20 dias sem trabalhar, ele vai perguntar se você deseja utilizar. Sem problema, você pode clicar em atualizar e depois nós vamos modificar a base que nós desejamos. Lembrando que nós já renomeamos as nossas bases de dados. Nós temos uma chamada região país e outra BD varejo. Clicando em BD varejo, que é a que nós vamos trabalhar, ele também apareceu a mensagem para mim, eu vou atualizar, não há problema nenhum. E só recordando algo que é muito interessante e importante, quando eu quero transformar uma coluna, eu vou clicar na guia transformar, mas se eu quiser adicionar uma coluna, eu venho na guia adicionar. Por que isso? Porque agora nós vamos em uma coluna que vai ser a coluna custo unitário. Ela aparece aqui para gente. Se eu quiser fazer modificações na coluna custo unitário, basta clicar sobre ela e vir na guia transformar. Mas no meu caso, eu vou adicionar uma coluna pelo seguinte, o meu objetivo é fazer uma alteração na coluna de custo unitário e para isso, e depois dessa alteração eu quero fazer uma comparação. Então, em situações em que você quer comparar uma coluna com outra, comparar antes e depois, verificar a porcentagem de uma coluna em relação à outra, a minha sugestão é que você não trabalhe com transformar coluna, mas sim adicionar coluna. Mais uma dica, vamos imaginar que você não tem certeza na modificação que você vai fazer. Use também o adicionar coluna. Por quê? Por mais que você consiga apagar as etapas aplicadas, você vai conseguir comparar os dados originais da coluna com a nova coluna que você acabou de gerar. Uma coisa que a gente já sabe no Power BI é que cada uma das colunas tem um ícone representando o que aqueles dados significam. Então o índice ele me mostra que é um número, ID ordem ele me fala que é um número, data ordem ele coloca um calendário, mas custo unitário eu preciso modificar para uma maneira, para um formato que o Power BI compreenda que é um valor financeiro. Então aqui em custo unitário eu selecionei e na guia transformar, aí sim eu posso ir na guia transformar porque eu estou modificando essa coluna, eu vou trocar o tipo de dados de número decimal para número decimal fixo. Nós vamos observar que existem outras colunas com valores financeiros que também precisarão ser modificadas. E você não precisa ficar clicando uma a uma para resolver essa questão não. Olha só o que a gente pode fazer. Eu clico em preço de venda unitário, que é monetário, seguro CTRL, pressiono o botão CTRL, quantidade de ordem não. Então custo da venda, receitas das vendas, vamos ver se tem mais alguma. Lucro também. E vamos lá, canal venda não, promoção vigente não, nome do produto não, fabricante, categoria, enfim, são essas aqui. Portanto, tem mais 4 colunas que eu seleciono todas elas, clicando e mantendo pressionada a tecla CTRL. Vamos fazer de novo. Clico na coluna, pressiono CTRL, clico na outra e na outra. Então, são mais 4 colunas que nós vamos modificar. Uma outra maneira, ao invés de vir aqui em tipo de dados e alterar, é clicar com o botão direito sobre a sua seleção e eu vou alterar o tipo para número decimal fixo. Vamos verificar que as 4 colunas foram modificadas a partir dessa seleção que nós acabamos de fazer. Agora que a nossa base já está ajustada, vale a pena nós conferirmos novamente, então a gente volta lá na primeira coluna e verifica se cada uma das colunas está configurada de maneira correta. A gente fazendo essa análise, fazendo essa visualização, a gente vai conseguir agora começar a fazer cálculos de maneiras bem simples. Lembrando, nós ainda não estamos usando funções. Nós vamos fazer cálculos que o Power BI já nos propicia fazer de uma maneira automática. Para isso, eu vou pedir para que vocês selecionem a coluna custo unitário. E depois disso, vocês vão verificar o seguinte: tanto na coluna transformar quanto em adicionar coluna, alguns ícones nos menus de número ou data e hora vão ficar habilitados ou não.
Vamos fazer uma outra seleção. Se eu troco aqui para data ordem, observem que data ficou selecionado e os outros ícones apagados. Se você for em transformar coluna, a mesma coisa. O menu de data está habilitado. Mas nesse caso, eu quero que vocês façam a modificação em custo unitário. Então vamos clicar nela e a gente está fazendo, por exemplo, o planejamento do próximo ano. E para o próximo ano, vamos imaginar que o seu gestor, né, o seu gerente, ele quer que você pegue essa coluna de custo unitário, que já é sua referência, e aplique uma redução de 20%. Vamos ver como que isso vai ser feito? Lembra que eu falei que sempre quando você não tiver certeza sobre a modificação ou se você quiser comparar uns dados, é mais fácil a gente adicionar uma coluna? Então eu estou em transformar, vou trocar para adicionar coluna e verifique que data e hora, por exemplo, não está selecionado, mas existem alguns ícones aqui em que eu posso fazer cálculos já, eles estão disponíveis para seleção. Em custo unitário, uma vez que a gente está com um número decimal fixo já configurado para a coluna, eu consigo, por exemplo, selecionar em padrão e escolher a opção multiplicar. O nosso gestor pediu para que a gente adicione uma coluna avaliando os nossos custos fixos com uma diminuição de 20%. Então o nosso gestor está querendo que a gente empregue alguma melhoria no processo ou nos contatos com os fornecedores, enfim, ele quer melhorar para que os nossos custos fixos sejam diminuídos. Então olha como que é simples. Eu selecionei a coluna, escolhi padrão, multiplicar vai ser a próxima seleção e o pop-up que vai aparecer na nossa tela nós vamos colocar aqui um fator de multiplicação. Então ele pergunta, insira um número pelo qual multiplicar cada valor da coluna. O que a gente quer? A gente quer que essa coluna custo fixo apareça agora em uma nova coluna com uma redução de 20%. Portanto, basta eu digitar 0,8 que ele vai multiplicar todos os números por 0,8, que significa uma redução de 20%. Clicando em OK, vocês vão observar que apareceu na última coluna, e esse é um padrão do Power BI, sempre quando ele adiciona algo, ele adiciona lá no final, e essa coluna ela apareceu aqui multiplicação. Mas não é esse nome que a gente quer, então nós vamos renomear, dando um duplo clique sobre o cabeçalho da coluna, e vamos digitar custo unitário, espaço menos espaço 20%, para ficar bem claro aqui o que a gente está trazendo. Posso apertar Enter e agora a coluna está renomeada com custo unitário menos 20%. Como eu quero comparar, o que a gente vai fazer agora? Eu vou em transformar, porque a coluna já foi adicionada, e vou selecionar em mover para o início, porque eu sei que custo unitário está lá no início, é a terceira ou quarta coluna. Cliquei em para o início e agora eu consigo, pressionando o botão esquerdo e arrastando, colocar essa nova coluna ao lado de custo unitário. Portanto, olha que interessante, já temos aqui custo unitário e custo unitário menos 20%. Se você é daquela pessoa que gosta de confirmar, eu não recomendo não, pode confiar no Power BI. Mas pega, por exemplo, o primeiro dado aqui da coluna custo unitário, multiplica por 0,8 na sua calculadora que você verá que o valor correto vai ser 19,01. Portanto, de maneira comparativa, eu já consigo verificar aqui os custos da coluna original e da nova coluna que foi adicionada. Agora que a gente já tem um custo unitário calculado com a redução de 20%, vamos mostrar mais alguns cálculos simples que a gente consegue fazer aqui no Power BI. Eu estando com a coluna selecionada de custo unitário ou de custo unitário menos 20%, selecionei, e aí obviamente todas as informações dessa coluna também ficam selecionadas, eu posso vir em transformar, como já estou aqui, em estatísticas e verificar, por exemplo, a média dos valores envolvidos. Olha que legal, clico em média, ele vai abrir uma nova visualização para a gente, não se assuste se sumiram todas as colunas, e ele vai mostrar para a gente que a média desses valores é de 161,98. Quer retornar para a sua base de dados? É muito simples. Lembre-se que aqui no cantinho direito nós temos as etapas aplicadas, basta apertar o X, ou seja, você remover essa última etapa que foi criada. Assim, nós voltamos para a nossa base e nenhuma alteração na sua base de dados foi realizada.
A gente, quando trata os dados, fica sempre com aquela ansiedade, com aquela vontade de ver o resultado disso em um gráfico, que é um dos objetivos do Power BI. Então, uma vez que a gente fez os cálculos dessa nova coluna, nós vamos vir na página inicial e clicar Fechar e Aplicar para que todas essas modificações sejam aplicadas na nossa base de dados. Ele vai aparecer a mensagem, a gente vai esperar, daqui a pouco ele já atualiza. E vamos inserir aqui um gráfico comparativo dos custos fixos e dos custos fixos com essa redução de 20%. Olha que interessante, eu vou selecionar aqui na página inicial da exibição de relatório um gráfico de barras clusterizado. Quando eu clico, quando eu agora modifico para o painel de dados, eu tenho como abrir a base de dados, que é a BD Varejo, e eu vou escolher custo unitário e vou escolher aqui, por exemplo, os estados. Cliquei nos estados, posso ampliar aqui a visualização para que todos apareçam. Observem aqui, ó, enquanto todos os estados não estão aparecendo, aparece uma barra de rolagem. Quando eu vou aumentando aqui a visualização, pronto, todos os estados apareceram. Eu garanto isso porque a barra de rolagem sumiu. Então eu tenho aqui, ó, os custos unitários por estado. Posso adicionar rótulo de dados. Então lembrando, para eu adicionar os rótulos de dados direto aqui no gráfico, dou 2 cliques sobre uma área vazia para que ele fique selecionado, clico sobre a barra ou qualquer uma das barras e habilito a opção rótulo de dados. Agora eu quero fazer um comparativo. Você pode, já que esse gráfico já está configurado, você pode selecionar ele, uma vez é apenas um clique, observe que eu cliquei fora e voltei com um clique. Ctrl C, Ctrl V, coloco esse gráfico aqui imediatamente ao lado e agora eu vou alterar de maneira bem simples, retirando o custo unitário e adicionando o custo unitário menos 20% por estado. Portanto, a gente já consegue visualizar aqui de uma maneira bem simples e rápida a diferença da coluna de custo unitário e a nova coluna custo unitário menos 20%. Não se esqueça, finalizou a lição aqui comigo, vai lá no botão de salvar e aí você garante que você vai estar sempre nos mesmos passos e chegando no mesmo resultado que eu obtive. Te espero na próxima lição.